rádio, resgatando um pouco do rádio, né? Se você tem um pouco mais de experiência de vida, talvez tenha ouvido a influência da Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional era a referência no país, ela tinha uma cobertura nacional, né? No país inteiro as pessoas ouviam a Rádio Nacional. E nesse programa de hoje, agora, nós vamos ter um pouco mais disso, né? Nos 100 anos do rádio no Brasil, vamos trazer agora informações sobre a Rádio Nacional. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Nacional. Não é possível contar a história do rádio no Brasil sem mencionar a Rádio Nacional. Entre os anos 1940 e 1950, a emissora foi responsável por inesquecíveis programas, formatos e profissionais de nosso rádio. Mas a história da Nacional começa antes, em 1936. Sônia Virgínia Moreira, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, coautora de Rádio Nacional, o Brasil em Sintonia. É exatamente a trajetória, o surgimento de uma emissora de rádio comum na época, nos anos 30, né? Ela era uma emissora privada, era um grupo de pessoas, ela não tinha o nome clube, mas era a Sociedade Civil Brasileira Rádio Nacional. Nesses primeiros anos, ali da Rádio Nacional, ela era uma emissora como as outras da época que estavam sendo criadas naquele momento. A emissora foi inaugurada no Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1936 com o prefixo PRE8 e pertencia a uma das empresas de Percival Farquhar. A música popular brasileira já tinha grande destaque nesses anos iniciais. Em 1938, o radialista Almirante estreou, por exemplo, o Curiosidades Musicais. Com o seu prefixo musical de sempre, aqui está mais uma vez no ar o programa Curiosidades Musicais. Em 1940, é encampada pelo governo Vargas, o que dá início ao período de ouro da emissora. Ela é estatizada em março de 1940. Então, a partir daí, todos os investimentos que foram feitos na emissora foram investimentos exatamente para isso, para servir a um projeto político que ficava um pouco disfarçado ali em meio a uma programação que era uma programação que podia ser considerada de uma emissora comercial, com seus anúncios, a publicidade, os programas de auditório que tinham patrocinadores, as radionovelas. De programas educativos a entretenimento nos mais variados formatos. Humor, esporte, dramaturgia. Em 1941, leva ao ar a primeira radionovela brasileira, Em Busca da Felicidade. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. As radionovelas foram fundamentais nesse contexto da programação da Rádio Nacional, e delas se destaca O Direito de Nascer, que ficou anos em cartaz. A música é um capítulo à parte na história da Nacional. Os números musicais eram apresentados por conjuntos diversos, incluindo orquestras da própria emissora. Em 1942, a Nacional inaugura seu auditório, palco de atrações inesquecíveis, sob o comando de estrelas do rádio como Paulo Gracindo e César de Alencar. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa. E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. E vamos ao programa. Os programas de auditório foram importantes para o sucesso da Rádio Nacional porque ali era o espaço de interação
com a audiência, né? E você tinha os programas de calouros, você tinha os humorísticos, e tudo isso fazia um grande sucesso. E eu acho que também é bacana a gente considerar que nos programas de auditório a audiência conseguia ver os grandes nomes, os artistas, né, que já faziam parte do cotidiano de todo mundo, já integravam o imaginário das pessoas naquele momento. A chegada da televisão ao Brasil, ainda na década de 1950, contribuiu para o início da mudança de perfil da emissora. Atualmente, a Rádio Nacional faz parte das emissoras da Empresa Brasil de Comunicação. Tem emissoras e transmite para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Tabatinga, São Luís do Maranhão, Recife e Amazônia. E mantém uma programação dedicada ao jornalismo, ao esporte e à música popular brasileira. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. em 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Nesses 100 anos do rádio, a gente está nessa parceria com a Rádio MEC, resgatando um pouco da história do rádio brasileiro, e tivemos aí a Rádio Nacional, né? Essa rádio que foi referência por décadas, né? Formadora do nosso rádio aí brasileiro. A gente vai em um intervalo comercial, nós já voltamos com a